Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui de novo, trazendo para vocês mais uma análise técnica e de outra notificação lucrativa que nós enviamos lá para o pessoal ontem no grupo da sala de operações. Então, aqui em Zen, no gráfico mensal, temos aqui um panorama, um quadro muito parecido com o DREP, que é a última análise que nós enviamos aí, vai estar aqui nos vídeos relacionados, você dá uma olhadinha lá na análise de DREP, porque lá nós já colocamos 16% de lucro no bolso e aqui nós provavelmente vamos colocar a nossa fatia de lucro no bolso também. Então aqui no gráfico mensal de Zen, muito nítido, muito claro, o nosso padrão de equilíbrio, topos descendentes, fundos ascendentes, e estamos aqui numa região onde pode ser que estejamos já aptos a formar o nosso fundo ascendente do padrão de equilíbrio contra o fundo anterior e vamos em busca aqui do nosso novo topo descendente contra o topo anterior para dar continuidade nesse padrão de equilíbrio aqui do gráfico mensal, lembrando que as tendências sempre tendem a continuar, então nós devemos trabalhar com essas perspectivas, com essas premissas para estabelecimento da nossa análise de probabilidades para conseguirmos aí formular nossos setups de trade com relação de risco-retorno extremamente favorável. Então, vamos dar um zoom aqui no gráfico semanal para dar uma olhada com mais detalhes sobre o que está acontecendo aqui, para a gente entender sobre essa perspectiva, se é que já estamos com estruturas nos gráficos menores que estão construindo inversões de tendência que vão desencadear a nossa formação desse fundo ascendente aqui desse padrão de equilíbrio. Então é isso que nós temos que procurar nos gráficos menores. Então vamos fazer isso partindo para o gráfico semanal. Então aqui no gráfico semanal, muito nítido, o enfraquecimento da força vendedora que está carregando o preço aqui nessa pernada de baixa. Veja como aqui temos o nosso fundo topo descendente e agora continuando para a nossa tendência de baixa, o que confirma lá aquele topo descendente no gráfico maior, no gráfico mensal. Esse pivô de baixa confirma esse topo descendente lá do padrão de equilíbrio, porém rompemos o fundo anterior e não tivemos uma continuação, força compradora já atuando aqui no preço, fazendo pressão no preço, e também o que isso mostra para nós é a fragilidade da força vendedora em dar continuidade nessa tendência de baixa que os ursos acabaram de conquistar aqui. Então, esse enfraquecimento de termos o rompimento dos fundos anteriores sem continuação, aqui vai dar para nós, lá nos gráficos menores, cada vez mais nítido, quanto mais a gente entra nos gráficos menores, aquele padrão de cunha descendente, que são aqueles padrões que demonstram para nós o enfraquecimento da força que está levando o preço na direção em que ele está, e aí por isso nós tendemos a ver rompimentos para cima desses padrões de cunha descendente. E aqui nós conseguimos também com isso estabelecer uma relação de risco-retorno muito favorável, que a partir do gráfico diário a gente já consegue ver com muita nitidez, muita nitidez. Então veja, aqui já a partir do gráfico diário, veja como nós conseguimos aqui já enxergar, já a ponto de desenhar a nossa possível cunha descendente aqui nesse gráfico. Dá uma olhada. Aqui, bem aquele típico padrão de cunha descendente, podemos puxar daqui ou dali. O mais importante não é o desenho, o mais importante é entendermos que quando temos rompimentos de fundo, de regiões de fundo no gráfico e sem continuação, vemos o enfraquecimento da força vendedora. Então aqui é aquela derrapagem do preço da força vendedora que demonstra sua fraqueza, e aí por isso essa demonstração de fragilidade da força que leva o preço na direção em que ele está abre a possibilidade de um ataque reverso. Então, no caso que estamos numa tendência de baixa, essa tendência de baixa abrindo aquela possibilidade de invertermos a tendência, rompendo esse padrão, essa tendência de baixa, e aí formando o nosso fundo ascendente do padrão de equilíbrio nesse movimento com esse próximo possível pivô de alta aqui. Então, é isso aí. Aqui está também o nosso setup de trade que nós enviamos lá para o pessoal ontem. Então, o pessoal já recebeu essa notificação lucrativa aqui que vai levar o preço, vai tender a levar o preço em direção aos nossos alvos, trazendo aí para a gente um bom percentual de lucro para o nosso bolso e com risco baixíssimo aqui nessa operação. Então é isso aí, pessoal. Vamos para a próxima análise. Um grande abraço aí. Valeu!